o sucesso pessoal precede o profissional, né? Que às vezes as pessoas estão muito atrás do profissional, mas que a base para o bom sucesso profissional vem primeiro do pessoal. E depois ela fala, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Para dizer, eu vejo muito essa frase como você pode viver no dia a dia valores que te motivam, valores que fazem sentido, né? Você pode ter consciência tudo aquilo que a gente está vendo sobre a ética, né? Você pode fazer escolhas e agir de uma forma que te enobre, né? Que você sinta orgulho de você mesma, né? Que faça sentido para você. Então, vejo muito por aí. Depois, ela fala a questão da autoestima, né? Que ela percebeu que é algo de dentro para fora, cuidar primeiro do interior, do meu sucesso como ser humano, a parte de pensamento, sentimento e comportamento, né? Repete mais uma vez. E que a partir daí que ela teria sucesso nas outras áreas, de relacionamento, carreira e todas as outras áreas. E aí ela dá aí a abertura para a jornada do autoconhecimento. Então, ela coloca 5 leis da autoestima das pessoas de sucesso, tá? E eu gosto muito dessa frase, se você não sabe as regras do jogo da vida, fica muito mais desafiador vencê-lo. E eu faço um link muito com o que o Ederson falou ontem, né? Quando você sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo, fica muito mais fácil você entender o que precisa ser feito naquela situação. Primeira lei, lei da visão. Primeiro ponto que ela coloca, como é super importante você ter uma visão de sucesso para a sua vida, né? O que você gostaria? Eu acho muito legal isso. Imagina que se tudo fosse possível, você está no seu último dia de vida. Descreva qual vida você gostaria de ter vivido até o seu último dia nessa terra. Que vida é essa? Então, escreva no seu caderno, né, na sua folha, com o maior número de detalhes possíveis. E ela comenta que essa lei da visão é uma lei que não é definitiva, né, que a gente vai revendo ao longo da vida, né? A gente pode ter uma primeira visão, mas depois muitas coisas acontecem, a gente pode ter uma segunda visão, pode aprofundar, pode tirar coisas, pode acrescentar. Então não precisa ter um desespero, não, preciso colocar tudo agora, ou se você sentir que algo não está mais fazendo sentido para você, não poder tirar, né? Ela é uma visão que vai sendo construída ao longo da sua vida, mas que é muito importante ter clara essa visão para você, né? O que você teria vivido, o que você teria feito, o que você teria orgulho. A segunda lei, a lei do controle. E aqui eu acho muito interessante que ela fala que essa lei por si só se contradiz, né? Por quê? Porque embora a gente tenha que assumir o controle da nossa vida, assumir as nossas decisões, nossas responsabilidades, a gente tem que entender que também que a gente não tem controle de nada, né? Eu acho que essa situação que a gente está vivendo é muito típica, né? Que, né, como está quebrando o plano de muitas pessoas, de muitas coisas, de muitas empresas, muitas metas, né? Então, assim, que a gente tem que fazer a nossa parte, focar naquilo que a gente pode, mas sempre entender que as coisas, né, por si só podem tomar outro rumo, que tem coisas que a gente não tem controle e esses fatores que a gente não tem controle podem atingir diretamente, né, o que a gente está fazendo, né? Então esse é o segundo. Lei da completude. Aqui eu acho muito legal, né, da importância de você não focar e não ficar enxergando no que falta, mas enxergar o que já tem, né? Então, ela deu um exemplo pessoal, né, que antes que ela sempre teve muita dificuldade com organização, mas que a organização não era algo natural, né, e que ela sempre gastava muita energia se frustrando, querendo trabalhar com a organização, né, e que depois que ela foi aprofundando o processo de desenvolvimento dela, ela percebeu que
que ela não precisava lutar com isso, né? Que ela poderia ter o fato dela não ter tanta organização permitia que ela tivesse outras características, né? Então, no momento que ela parou de lutar com isso, ela conseguiu, né, principalmente encontrar formas de manter a vida organizada, mas com menos desgaste, né? No caso dela, ela conseguiu delegar várias funções que exigiam esse nível de organização, né? Então, essa questão da vida mais leve, quando a gente aceita que não é perfeito e que não atingirá a perfeição nessa vida, né? Eu achei essa frase fantástica. Então, e aprender a escolher as suas batalhas e escolher quais forças de verdade você tem o prazer de usar e desenvolver, né? Então, assim, você poder olhar, né, para o que você já tem e poder fortalecer isso. Claro que ela fala que toda característica e força precisam ser lapidadas, né? Que não é que uma pessoa nasce com o dom de ser um bom músico que não precisa se esforçar, treinar, tocar muitas vezes para poder, né, ser uma pessoa incrível. Existe sim um esforço que precisa ser feito e não é também porque você não tem algo que você não precisa desenvolver, né? Às vezes um nível básico de organização é necessário e você precisa desenvolver. Talvez você não precisa ser expert em organização, você não precisa trabalhar com isso, né? Mas assim, tem coisas tanto positivas quanto que são pontos fracos que são importantes de serem desenvolvidos, mas a questão aqui é onde você foca a sua energia principal, né? Então, esse é o ponto, poder olhar mais para o que você já tem do que para o que falta. E aí ela passa aqui, então, as perguntas, né? Quais forças eu tenho? Isso eu quero que vocês todos respondam, tá? Na atividade lá. Muito importante responder essas aqui. Quais são as forças que eu tenho? Pense nas brincadeiras que você mais gostava na infância e quais forças você usava nessas brincadeiras, tá? Pense no seu trabalho hoje ou no seu último cargo ou na escola, faculdade, se você ainda não trabalhar. Da hora que você chega à hora que você vai embora, qual parte você tem mais prazer de realizar? Tá? Reflita nas suas atividades diárias também. Quais minutos do meu dia eu me sinto mais feliz e que não vejo a hora de passar? Tá? Aqui é um aprofundamento de dicas, né, do que é fácil para você e o que não é. Qual atividade eu estou fazendo nessa hora e quais as forças que eu estou usando, né? Quando eu estou nessa atividade diária que eu não vejo o dia passar, o que exatamente eu estou fazendo e que forças eu estou utilizando nesse momento. Pense agora nas pessoas que te elogiaram ao longo da vida, o que elas diriam que você tem de bom, tá? O que elas enxergam em você. Então, ela coloca aqui, a sua meta é chegar em 20 força pelo menos, tá? Vocês fazerem esse exercício e chegarem em 20 forças pelo menos. Se você já pratica o autoconhecimento, se você já tem muita clareza, você pode aumentar para 40 ou 60 forças, mas pelo menos 20 é importante vocês chegarem após essa reflexão,